Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém. Louvado seja, de Deus, nosso Senhor. Os apóstolos, eu gosto muito desse texto. A gente vai, nessa ocasião, muito aos evangelhos, que Paulo escreve à igreja de Corinto, justamente porque havia uma discussão muito grande, se havia ressurreição ou não. Os judeus discutiam muito sobre esse assunto. E ele põe assim de maneira clara em relação a isso, se Cristo não ressuscitou, então por que nós estamos pregando? Por que existe, em poucas palavras, por que existe igreja? Por que se fala de Cristo? Se Cristo realmente ele veio para morrer pelos nossos pecados, para ressurgir dentre os mortos e ser o primeiro, ele fala das primícias, ser o primeiro entre nós, para dizer assim: olha, isso vai acontecer com vocês também. Os mortos ressuscitarão, e a igreja se encontrará com Cristo na segunda vinda dele. Então ele dá esse alerta, para que todos possam perceber. E também ele coloca aqui que foi visto por muita gente, não precisava, não havia necessidade, porque quando nós falamos da ressurreição de Cristo, nós falamos em relação à fé, que nós sentimos, e outra coisa muito mais importante: quando ele fosse, ficaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Se nós sentimos hoje a presença do Espírito Santo de Deus na igreja, é porque um
sempre para deixar mais claro para os irmãos, porque sempre tem as pessoas que duvidam. E aí, quem viu, né? Quem sabe do assunto? Olha, foi visto mais de 500 pessoas de uma só vez. Foi visto por fulano e foi, né, citando para que deixasse bem claro, sem dúvida alguma, que realmente o seu mestre que ele queria servir, que depois apareceu para ele também. Como que apareceu para Paulo, lembra? Na conversão, né? Aquela luz forte no caminho, né, que ele estava perseguindo os cristãos, que ele cai, né? Dá aquela luz tão forte. Paulo, por que me persegues? Então Paulo tinha nítido em seu coração a presença de Jesus Cristo, né? E quando ele coloca aqui, queridos irmãos, que ele, né, no verso 8 e 9 também, que ele chegou depois, né, dos outros apóstolos, ele não conviveu com Jesus, ele não foi um dos 12, e ele coloca que foi o menor deles, né, e o que mais trabalhou. Muitas pessoas chegam, eu noto muito essa questão da conversão em Cristo Jesus, porque há pessoas que vivem uma vida inteira dentro da igreja. De repente, eu já tive a oportunidade de ver isso, pessoas assim que viviam no lamaçal do pecado, chegou no seio da igreja para servir a Deus, e de repente deu um banho de 10 a 0 e nós que já estávamos servindo a Deus e aprendendo as Escrituras desde o começo. Parece que já quer tirar o atraso, né, de tudo aquilo que não pôde fazer no passado, das coisas erradas que fez, ele quer fazer agora, proclamando a obra de Deus. Eu penso que foi mais ou menos o que aconteceu com Paulo. Nossa, eu matei tanta gente, persegui tanta gente, né? Não em nome de Cristo, em nome de Deus, né? Que Yahvé não acreditava assim em Cristo ainda, né? Cristo era um profeta, o que os cristãos estavam falando era uma tremenda de uma besteira para eles, os judeus, né? Só tinha Deus Pai, então ele era, né, ferrenho nessa doutrina, mas quando ele sentiu a presença de Cristo em sua vida, tudo ali mudou, tudo transformou, e ele quis aproveitar todos os momentos da vida dele em proclamar o Evangelho, sofrendo, né, perseguições, viagens, cansaços, açoites, prisões, né? Um texto aqui que fala de tudo aquilo que ele passou em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, queridos, numa mensagem hoje assim bem rápida, né, mas que fique guardada e martelando em nossa mente, é que nós temos o privilégio de ter Cristo no nosso coração. Nós estamos aqui porque nós temos a certeza que Cristo ressuscitou dentre os mortos e tem feito maravilha na vida da sua igreja, que somos nós. E é tempo de nós estarmos sintonizados de uma maneira muito grande com Cristo, levando a mensagem aos perdidos e nós nos fortalecendo também. Eu sempre gosto de falar, queridos, para nós podermos levar o Evangelho para os perdidos, nós temos que estar firmes, né? Senão, o que nós iremos falar, né, para os perdidos? O que nós teremos o que falar, né? Eu sei que nós estávamos com algumas pessoas assistindo aquele filme Moisés, né? Algumas coisas fora, mas ele está bastante coisa dentro da realidade das Escrituras. Alguém me disse assim, olha, meu pai, né, acho que era uma pessoa cristã, meu pai nunca falou sobre a história de Moisés. Eu falei, mas não havia necessidade, né, se você cresceu na igreja, do seu pai ter falado sobre Moisés para você, né, porque o texto de Moisés está inserido na Bíblia, né? Então eu gosto muito desse aprendizado da nossa igreja aqui, queridos. Quando o pastor fala de escola dominical, o aprendizado começa por aqui, né?
gente começa desde a criação do mundo, né? E nós vamos até o Apocalipse, nós vamos aprendendo coisas profundas a respeito da palavra de Deus. E a palavra de Deus está para ser meditada, né? Não pensa, não fala nem lida, né? Meditada porque é refletida sobre tudo aquilo que aconteceu, né? De ruim e de bom. O que aconteceu de ruim, porque o povo desobedeceu, né? O que aconteceu de bom ali,